Olá, boa noite. Boa noite, Micaela. Boa noite a todos. Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada antecipadamente a todo mundo que está aqui junto com a gente. Obrigada, Colégio Everest, mais uma vez, enquanto o pessoal entra pelo convite. Agradecer de novo a Miss Léo. Fico muito feliz em saber que a gente consegue ajudar, mesmo que um pouquinho nesse momento tão delicado agora da pandemia, né? Exatamente. E obrigada a você, Marcela, né, por estar aqui compartilhando seu conhecimento, né, toda a tua experiência também. É muito rico esse momento para todos nós, né? Obrigada, Micaela. Agradeço você também. Boa noite, Gláucia, nossa colega coach. Boa noite, Lu, Rê, Bre, minhas irmãs estão aí assistindo. Rê, Legal. Rodrigo, online também. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos. A gente promete, ó, que essa live, bom, ela dura no máximo 1 hora, né? Mas ela vai ser bem Sim, breve, como a gente falou no nosso vídeo, mas bem cheia de dicas, assim, que vocês vão conseguir aplicar depois no dia a dia aí com a família de vocês. sim. E refletir bastante também, né, Marcela? É o momento de pensar muito, de ressignificar várias coisas. Eu sempre falo que a gente precisa tentar tirar de bom o que tem desse momento, né? E tem muita coisa boa. Uma delas é a gente ressignificar tanto a nossa vida e tantas reflexões que vêm com essa pandemia, né? Mas Exatamente. bem-vinda. Não vou ler todos os nomes porque às vezes a gente erra, né? Do jeito que está aqui, ó. A Alecide Andrade, seja bem-vindo ou bem-vinda também. A gente não sabe, às vezes coloca um apelido, alguma coisa diferente no nome do É, sim. Angelita, seja bem-vinda. Acho que a gente espera só mais um minutinho, de repente, para daí a gente começar, né? Uhum. Esperar mais um pouquinho, porque às vezes o pessoal começa a entrar, demora um pouquinho, mas daqui um minutinho a gente já começa. Isso mesmo. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda também. Boa noite. Pessoal chegando, a gente já está aí, ó. Iodete Leite, seja muito bem-vinda também. Muito feliz de ver a participação de vocês. E a nossa intenção é justamente ajudar, né? Que a gente possa, Exatamente. nem que seja um pouquinho, hoje, na vida de alguém. Exatamente. Suzy, Ale, Dani, bem-vindos. Dani, bem-vinda. Vamos lá, então. Vamos começar. Então, gente, primeiramente, boa noite, né? Eu sou a Micaela, psicóloga do Colégio Everest, da Educação Infantil. E hoje, para me acompanhar nessa live, a gente tem a Marcela. Marcela, apresenta um pouquinho quem é você, o que você faz para o pessoal conhecer. Legal, então eu sou a Marcela Bernardi, para quem não me conhece, eu sou jornalista, psicóloga e coach educacional Meu Dever de Casa. E a Micaela vai começar conduzindo essa live, mas para não ficar um grande ponto de interrogação aí até a hora de eu falar o que que faz um coach educacional, né? Eu ensino o aluno a estudar qualquer tipo de matéria. Então, por meio de técnicas bem eficazes, exclusivas, ele aprimora o método dele de aprender, começa a ter mais envolvimento, gosto pelo estudo, e aí eu crio um planejamento de estudo junto com ele, então ele se torna mais independente nesse processo de estudar, ele tem uma rotina, ele cria disciplina. Depois, quando eu voltar a falar, eu vou passar várias dicas até relacionadas à ambientação desse cantinho do estudo, desse momento de estudo, que é bem legal, que dá para aplicar em casa também. Então, tá bom. Bom, pessoal, a gente organizou a live da seguinte forma. Então, eu e a Marcela, a gente vai contar um pouquinho das coisas que a gente preparou para vocês, a gente vai discutir alguns assuntos. E aí, se ao longo da live vocês forem tendo algumas dúvidas, perguntas, vocês podem colocar aqui nos comentários. E aí, a gente reservou um período para o final da live para a gente responder todas as perguntas, tá? A gente já tem uma pergunta que o pessoal mandou lá nos stories, e aí depois a gente responde também, tá? Então vamos lá. Bom, eu e a Marcela estamos aqui hoje para falar desse momento delicado, né? Esse momento que a gente está passando, que é uma montanha-russa de emoções, onde a gente está com muitas notícias vindo,
né, em grande volume, onde aconteceu várias mudanças na nossa rotina, né? E com toda essa imprevisibilidade, todas essas mudanças, vem com a gente também uma grande vontade de controlar toda essa situação. E aí, muitas vezes, essa vontade de controlar, ela acaba gerando na gente uma expectativa muito grande de que as coisas aconteçam do jeito que a gente gostaria. E às vezes, muitas vezes, né, elas não acontecem. E aí isso acontece o quê? A gente acaba tendo uma grande frustração. E essa frustração, ela gera na gente sentimentos de raiva, de tristeza e até, e muitas vezes, sentimentos de culpa. Então, nesse momento, eu te convido a questionar, né? O que você tem sentido nessa quarentena? Quais têm sido as suas expectativas, né? Que talvez não tenham sido atingidas. Então, na verdade, o que eu quero falar com tudo isso é que toda emoção, na verdade, ela acaba sendo um aviso, um sinal. E aí, quando a gente percebe essa emoção, a gente acolhe essa emoção, a gente começa a se escutar. E muitas vezes, o que acontece na prática, a gente acaba evitando esse sentimento, né? A gente acaba perdendo essa oportunidade de aprender com o que a gente sente e perceber as nossas necessidades. Porque quando a gente entende o que a gente sente e percebe a necessidade que a gente tem com aquele sentimento, a gente consegue pedir ajuda, né? A gente consegue pedir ajuda para quem a gente está convivendo nesse momento, né? E aí, quando a gente pede ajuda, tem uma outra questão que a gente precisa trabalhar. Quando a gente pede ajuda, muitas vezes a gente gostaria que a pessoa fizesse as coisas do jeito que a gente sempre faz. E isso muitas vezes não vai acontecer, porque somos pessoas diferentes, as pessoas têm um jeito diferente, né? E aí a gente precisa libertar um pouco as expectativas que a gente tem com relação a pedir ajuda também. Por exemplo, você poderia pedir ajuda para o seu filho e pedir para ele fazer a cama. Claro que ele vai fazer do jeitinho dele, talvez essa cama ela não esteja tão bem feita como você gostaria, mas essa criança ela tem com isso uma grande oportunidade de aprendizado, né? E aos poucos você vai ali ensinando ela a fazer a cama, e é uma tarefa menos, digamos assim, para você, né? Então, esse comportamento de pedir ajuda, se você sente essa necessidade, percebe que esses sentimentos eles estão levando a isso, é muito importante, né? Outra coisa que a gente começa a perceber quando a gente começa a entender um pouquinho mais as nossas emoções, a olhar para elas, a gente aprende uma coisa que é muito importante, a gente aprende o respeito. O respeito pelo que a gente sente, pelas nossas necessidades e pelas necessidades do outro, né? Então, falando um pouquinho do outro, vamos falar um pouco sobre as emoções das crianças. As crianças, assim como os adultos, também sentem, também têm os sentimentos delas, e que muitas vezes é muito confuso. Se até pra gente que é adulto é confuso, imagine para as crianças, né? Então, assim, elas não sabem se elas estão tristes, se elas estão bravas, se elas estão com medo, se elas estão angustiadas. Então, às vezes, fica muito confuso. E as crianças, elas acabam externalizando esses sentimentos por meio de comportamentos. Então, aí vem o grito, vem a birra, vem o jogar os brinquedos. E aí, acontece algumas vezes, a criança acaba regredindo em alguns aspectos que ela já tinha conquistado. Que, por exemplo, pode voltar a escapar o xixi, pode fazer xixi à noite, na cama. Então, isso tudo são formas de externalizar os sentimentos, né? E aí, o nosso papel como adultos é olhar para essa criança, perceber essa criança e orientar essa criança. Orientar ela quanto ao quê? Quanto aos sentimentos, a olhar para ela também. Olhar para dentro dela, para os sentimentos dela. E aí, quando você começa a ensinar a criança, você precisa fazer com que ela saiba identificar essa emoção, perceber essa emoção nela e, ao mesmo tempo, orientar ela o que fazer quando eu tenho essa emoção, né? Tá, eu tô me sentindo triste, o que eu posso fazer? Então, você como adulto precisa ajudar essa criança nesse sentido. E aí,
A gente pode utilizar várias formas, né? Pode utilizar atividades que a gente tem aí pela internet. Depois eu posso disponibilizar para vocês alguns sites que tem atividades sobre os sentimentos. Então, você pode falar com a criança, pedir para ela desenhar um sentimento ou fazer uma tabela onde você deixa no quarto dela. E aí ela pode falar qual que foi o sentimento do dia. E aí, antes de dormir, vocês falam sobre aquele sentimento. Vocês podem fazer o termômetro dos sentimentos. Tem várias estratégias que vocês podem usar de uma forma lúdica para falar sobre as emoções, sobre os sentimentos com as crianças, né? Além dessa orientação, uma outra coisa que é muito importante, não só nesse momento, mas principalmente nesse momento, é o acolhimento, né? Nossa, como é bom a gente sentir que a gente não tá sozinho, a gente sentir que tem alguém ali para ajudar a gente, que tem alguém que entende a gente, né? E que tem alguém que fala, nossa, eu já passei por isso, eu sei o que você tá sentindo. Então, o que é esse acolhimento? Esse acolhimento, ele na verdade, ele gera o quê? Ele gera uma conexão entre você e o seu filho, gera um encontro entre vocês. E aí, quando você faz esse acolhimento, qual que é o processo que você tem que fazer? Você precisa imaginar e achar dentro de você alguma situação onde você sentiu aquela determinada emoção que o seu filho falou que está sentindo. E aí, quando você consegue lembrar, você, a partir daí, é capaz de entender esse sentimento e entender o seu filho naquele momento. E aí, o que você mostra para o seu filho nesse sentido? Você mostra que tá tudo bem sentir. Por quê? Porque eu também sinto como pai, como mãe. Né? E aí você gera um modelo para ele, né? Dessa educação emocional. E aí, você pode também dizer, filho, eu tô aqui, o que a gente pode fazer juntos para melhorar essa emoção? Ou você pode dar opções. Olha, filho, quando eu tô triste, sabe o que eu gosto? Eu gosto muito de dar abraço, porque me deixa feliz. E aí você vai criando esse modelo que a criança vai tendo um repertório para lidar com as emoções. O que é muito importante, né? Porque com o passar do tempo, a gente vai criando um repertório e a gente vai aprendendo a lidar sozinho com essas emoções. Mas, como pais, muitas vezes é difícil olhar para essas emoções. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente foi educado a não olhar para os nossos sentimentos, né? Muitas vezes a gente escutou aquela famosa frase, engole o choro. E aí, quando a gente começa a mudar isso e faz esse processo de acolhimento, e a gente se reconhece imperfeito, que a gente está numa humanidade que é imperfeita, a gente sai desse ideal de perfeição. E aí a gente muda a perspectiva de tudo, né? A vida, ela se torna mais leve e compartilhada, né? E aí, falando um pouco na leveza, vou entrar num outro assunto que é a rotina. O que você tem feito? Como que tá a sua rotina aí nessa quarentena? Como que tá a organização das suas tarefas, das suas atividades? Porque assim, a rotina é algo muito importante para todos nós, e principalmente nesse momento, né? Poder ter metas, poder se organizar é super importante. Mas a gente precisa analisar se essa rotina que a gente está tendo, ela não está sendo uma rotina muito rígida, né? E aí você acaba virando um guardião dessa rotina, onde não pode sair nada do lugar, onde não pode sair nada do que está ali prescrito para acontecer. E aí fica de novo aquela questão dos sentimentos. Então, o ideal o que seria? Construir uma rotina que seja flexível. E o que é uma rotina flexível? Uma rotina flexível significa que você tem objetivos para cumprir no seu dia, mas ao mesmo tempo você tem momentos felizes, momentos que você pode aproveitar, momentos que você está junto com a família. Então, eu tenho um momento onde eu posso ver foto, onde eu posso brincar, onde eu posso ver filme, posso jogar algum jogo, né? Posso estar com a família. Então, a rotina flexível, ela significa que você tem planos, mas que talvez eles não caibam todos no seu dia. E tá tudo bem, né?
E aí é importante a gente também estar preparado para essa imprevisibilidade, porque pode ser que tenha um dia, e aí vai de encontro com o que a gente falou de olhar para os seus sentimentos, reconhecer eles, que pode ser que tenha um dia que você não esteja bem. E aí, se você não se perceber, e aí você vai brincar com seu filho, por exemplo. Aí vocês estão lá brincando e ele, por ser criança, pode pegar lá as peças do jogo, jogar em você, jogar na parede. E aí, se você não estiver bem com aquela situação, você vai acabar descontando o quê? No seu filho. E possivelmente não era o que você queria que acontecesse, né? E aí, quando você começa a olhar para você e perceber esses sentimentos, você começa a perceber que você pode dizer: olha, filho, agora a mamãe não consegue brincar. A gente pode brincar daqui 30 minutos? Vamos fazer assim: você faz um desenho bem legal do que você quer que a gente brinque, ou você vai lá e assiste um filme e depois a gente brinca. E aí, nesse tempo, você tem um tempo para olhar para você, para se organizar, para poder dar o melhor de você para quando você estiver com seu filho brincando, né? E aí, quando você começa a perceber esse estado momentâneo, você acaba fazendo o quê? Você acaba olhando para você, você se considera e aí você considera o outro também. Porque naquele caso que eu dei ali do filho, você também ia estar afetando o filho, o outro, né? Então, quando você olha para você, você considera você e considera o outro. E aí a gente vai levando essa rotina, nessa rotina flexível, a gente vai tentando dar o nosso melhor dentro do que é possível e dentro daquele dia e dentro daquele momento, né? Um dia de cada vez, um passo de cada vez. E aí, falando um pouquinho mais de rotina, acho que a Marcela quer dar algumas palavrinhas, né, Marcela? Isso aí, Micaela, bem legal que você trouxe. É interessante porque essa parte emocional, assim, como tem a ver com o processo de estudos. Muita gente não sabe, mas eu já vou entrar mais nisso também. Puxando esse gancho da rotina, é muitíssimo importante, sim, como a Micaela trouxe para nós, ter uma rotina da casa bem determinada, bem feita, porque esse é o mapa do tesouro, gente, para tudo na vida, ainda mais agora na pandemia. A gente precisa dessa organização do tempo. Então, a partir do momento que tem já a rotina da casa feita, que você consegue enxergar o que que você faz de segunda a segunda, manhã, tarde, noite, sem essa rigidez, como a Micaela colocou, né? Lógico. Mas você enxergar o que que você consegue fazer, aí a gente pode entrar na parte da rotina dos estudos, que faz parte dessa grande rotina da casa também, né? E aí eu falo para vocês, como coach educacional, eu atendo vários estudantes e é nítido perceber, gente. Quem tinha rotina de estudos antes da pandemia não está sofrendo tanto agora quanto aqueles estudantes que não tinham o hábito de chegar da escola e já fazer a tarefa de casa, de começar a estudar sempre no mesmo horário, acabar no mesmo horário, de estar acostumado já com esse ritmo e não estudar só na véspera da prova, né? Eu vou fazer um parênteses aqui porque eu vou falar várias vezes a palavra estudar, estudo. Entendam algo mais amplo. Fazer tarefa de casa é estudar, assistir a videoaula é estudar. Tudo isso está dentro dessa questão que a gente vai conversar bastante hoje aqui. E como é que a gente monta, né, então, essa rotina, esse planejamento da criança? Primeiro que, claro que não dá para a criança acordar e de pijama mesmo já assistir a videoaula ou estudar. Precisa mudar isso. Então, ela precisa colocar uma roupa de casa, uma roupa de sair, enfim, para o cérebro dela poder entender que mudou, que ela precisa produzir. Também não dá para colocar o horário do estudo da criança, por exemplo, no meio da soneca da tarde dela. Tem que ser em algum momento que ela esteja bem disposta, acordada, para ela conseguir efetivamente produzir e aprender, né? E como é que a gente monta esse planejamento todo, pensando em tempo e espaço específicos para o estudo? A gente conta com a neuroeducação. Neuroeducação é um campo, assim, fenomenal. Sou apaixonada por ele. Ele engloba 3 áreas diferentes. Então, a psicologia, que é bem a nossa área, eu e a Micaela aqui, né? Estuda a questão do comportamento humano. Pedagogia, que estuda processo de ensino e aprendizagem. E a neurociência. Neurociência, gente, estuda o funcionamento do nosso cérebro. E é maravilhoso a gente saber que pode contar com isso. A gente está em 2020, então não é possível a gente saber como funciona um celular, como funciona um carro e não saber como funciona o nosso cérebro. Existem pesquisas que trazem isso para nós. Então, a gente se aproveita desse conhecimento hoje para entender que parte do cérebro da criança está ativada quando ela está só lendo, que parte do cérebro dela se ativa quando ela está escrevendo. E a gente traz tudo isso para esse processo específico de aprendizagem, do ensino e aprendizagem, né? Então,
Claro que mandar sentar e estudar não vai resolver, a criança não vai. A gente se vale de técnicas para tudo isso. E quanto mais a gente conseguir envolver a criança nesse processo, mais real vai ser a aprendizagem dela. No sentido de envolver emocionalmente falando, até da gente conseguir fazer ela enxergar um significado para essa parte educacional dela e ela está envolvida emocionalmente. Quanto mais sentidos, dos 5 sentidos, a gente conseguir envolver, mais ela vai lembrar daquele processo e mais interesse ela vai ter. Por exemplo, luzes, perfume e sonorização. Se a gente fosse pensar nessa combinação, né? Para quê? Para a gente deixar o processo de estudo mais agradável, menos doloroso. A primeira coisa que eu trago para vocês. E isso pode ser assim, não precisa ser algo difícil, pesado, porque o que dói a gente tenta evitar e o que é prazeroso, aí sim a gente quer repetir para tudo na vida. Então, pensando nisso agora, resgatem com esses 3 conceitos aí de luz, perfume e som na mente de vocês algum momento bem marcante da vida de cada um de vocês e tentem lembrar como que era a questão da iluminação, se era noite, se era dia, se estava claro, se estava escuro, se vocês se lembram de alguma música que tocou naquele momento, naquele dia, ou se estava silencioso. Até a questão do perfume, tenta resgatar na memória assim se vem alguma coisa. Porque esses 3 elementos fazem parte dos nossos sentidos, né? Do olfato, da audição, da visão. E se a gente combina esses 3, eles transformam completamente qualquer cenário da nossa vida e no estudo também. Não precisa ser diferente na parte do estudo, né? Então, como é que a gente deixa esse ambiente de estudo mais agradável para a criança e menos doloroso? Porque não precisa ser chato. Combinando tudo isso. Questão da iluminação. É uma coisa simples, mas às vezes o pai e a mãe estão em casa e acaba não vendo como que está o ambiente para aquela criança estudar. Então precisa estar bem iluminado, com luz natural, se possível, luz fria, que são ótimas as duas, a sonorização. Já não adianta pedir para a criança sentar e estudar que não resolve. Pedir para ela fazer isso ainda no meio do caos da casa, piorou, no meio daquela barulheira. Sei que a gente está num momento típico, numa pandemia, então a casa normalmente já está um pouquinho mais conturbada, tem barulho, às vezes tem irmão brincando, cachorro latindo, mas tenta deixar essa criança em um cômodo separado, com a porta fechada, para não ter barulho, para ela não se distrair. E se não der, também não tem problema. A gente tem várias alternativas aí que vêm da neuroeducação para ajudar a gente nesse sentido. Então, existem sons bem específicos que ajudam a dar mais foco, mais concentração, mais atenção, que são os sons binaurais. Podem procurar assim no YouTube depois. Para quem conta com o meu apoio aí como coach educacional, está acostumado, já sabe que os filhos normalmente estão com fone de ouvido, ouvindo esse som na hora de fazer a tarefa de casa. Então, coloquem isso para a criança ouvir, porque esses sons têm uma frequência bem legal e bem adequada para as nossas ondas cerebrais. Então, no momento de fazer uma atividade, as ondas cerebrais não vão ficar nem muito agitadas, nem muito relaxadas. São as mais específicas, assim, para gerar, para ajudar nessa questão da concentração. E o que a gente está fazendo com a criança? Está transformando aquele ambiente para ela se sentir mais acolhida, mais envolvida, para de repente começar a desassociar um momento chato, doído, que ela não quer, né? E vem a questão do perfume para nos ajudar nisso também. Sei que tá todo mundo fechado em casa, então não vai ser possível para todo mundo fazer isso agora, mas eu vou dar a dica mesmo assim. Para quem tiver aromatizador, odorizador de ambiente em casa, tem algumas essências que também ajudam bastante no processo de concentração. Alecrim, eucalipto, hortelã, capim-limão. Se a gente combina algumas gotinhas assim e coloca no ambiente, essa essência suave também ajuda a criança a se manter ali naquela concentração. Eu repito que nada do que eu estou trazendo aqui é aleatório, viu, gente? É tudo baseado na neurociência, na neuroeducação. Eu sempre levo para as minhas sessões de estudo também. E aí, mais uma vez, o que a gente faz? Envolve mais um sentido, dos 5 sentidos, para a criança realmente se ver envolvida no processo de aprender, né? De ensino e aprendizagem. E tem um ponto bem positivo também do perfume, que é o quê? Se a criança está estudando e de repente ela sente cheiro de bolo de chocolate assando no forno, que delícia, por sinal. Vai desconcentrar. É normal, pega bem no olfato, né? Então, um cheirinho assim mais suave no ambiente vai ajudar até a evitar essa situação. A mesa de estudos da criança, se possível, uma escrivaninha só para ela, um cantinho só dela, bem específico.
Mas independente disso, se não der, o cantinho da mesa onde ela for usar, cuidem, gente, com a organização do espaço. Precisa ser um ambiente bem organizado. Coloquem só o que ela realmente vai usar na hora de fazer a tarefa de casa, na hora de ver a videoaula, para ela não se distrair. Quanto menos coisa tiver para distrair, melhor. Inclusive, se a criança for um pouquinho mais agitada, vira a mesa para a parede, para ela não ver a movimentação das pessoas da família e tentar evitar mais essa distração, né? Tempo do estudo, que muita gente pergunta também. Pensando agora aqui em educação infantil e fundamental 1, então, além do tempo das videoaulas, a gente fala em 1 a 2 horas de estudo por dia, no máximo, pensando de segunda a sexta-feira. Então, sempre lembrem, primeiro, de começar no mesmo horário o estudo e acabar no mesmo horário, claro, com certa flexibilidade, como a Micaela trouxe para nós, né? A gente está num momento bem atípico, não precisa ser muito rigoroso, muito rígido com isso. Mas tentar manter sempre mais ou menos o mesmo, para a criança criar um hábito e, através desse hábito, aí sim a gente conseguir implementar a rotina. E não façam essa 1 hora, 2 horas direto, porque a criança não consegue sustentar a atenção por muito tempo. Então, separem isso em blocos menores, de 15, 20 minutos. E aí, a cada 20 minutos, faz um intervalinho lá de 5 minutos para a criança parar, ir até o banheiro, tomar uma água, fazer um joguinho cognitivo e aí sim voltar a estudar. Aí, lógico, quanto menor a criança for, mais dependente do adulto ela vai ser, né? E quem é o adulto em casa nesse momento agora é o pai e a mãe. Muito do papel que cabia antes para as misses aí do colégio, que por sinal estão fazendo um trabalho brilhante, todo o colégio se reinventou, todo mundo está entregando o seu melhor, né? Do nada o negócio mudou e está todo mundo fazendo as videoaulas agora. Mas mesmo assim, claro que para a criança que é menorzinha, falta às vezes aquele contato afetivo, olho no olho. E aí a gente precisa enxergar isso pelo lado positivo também. Para quem fica esse papel agora? Para o pai, para a mãe, para a família. Então a gente consegue enxergar dentro da engrenagem de educação, que está lá a escola, o estudante, a família, o papel da família. Qual é o papel da família na educação do filho? É monitorar, ver se a criança está fazendo tarefa. Não é fazer por ela, mas é ver se ela está fazendo. Organizar essa rotina, esse planejamento de estudos. Monitorar, ver se ela está vendo a videoaula. Ancorar todo o conhecimento, né? Então, o que é essa ancoragem? Eu vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu fui na casa de uma estudante do 2º ano do Colégio Everest, e aí ela estava assistindo a aula com a Miss de inglês, e era a historinha das abelhas. E ela acompanhando a Miss ler a história em inglês no vídeo e vendo o livrinho dela junto. E aí ela pausou aquele vídeo e começou a me perguntar, mas como assim? O que é uma colmeia? Eu estou vendo aqui na foto, mas como que a abelha mora nesse buraquinho aqui? Ela faz mel no mesmo buraquinho? Como assim? O que eu fiz? Na sessão seguinte, quando eu voltei até a casa dela, eu levei um potinho de mel que eu tinha em casa com um pedacinho de favo e mostrei para ela. E, gente, que coisa mais linda, assim. Os olhinhos da criança brilhando, ela empolgada de conhecer a casinha da abelha, de entender que era aquilo, porque ela estava realmente interessada naquele conhecimento, se envolveu com aquele assunto, gerou curiosidade, e aí ela realmente queria saber mais, né? Então a gente envolveu até o tato dela ali para sentir a textura da colmeia. E sempre que for possível, pai e mãe façam isso em casa também, né? Ancorar no sentido de mostrar objeto em casa, mostrar foto, mostrar vídeo. Muito do papel que cabia ao colégio agora está com os pais também, justamente para ajudar. Todo mundo faz parte dessa engrenagem, né? E eu sei, e a Micaela colocou bem isso para nós também, que às vezes é difícil, que já está todo mundo sobrecarregado, que tem muita coisa para fazer, que parece que não vai dar conta. Mas o fato é que quando vocês conseguirem montar uma rotina com a organização do tempo, isso vai ficar mais fácil. É fácil. Todo mundo precisa dessa organização do tempo. Até porque precisa haver um equilíbrio, né? Então, lógico que a criança não vai virar só estudante 24 horas por dia, mas ela férias, ela precisa sim dessa disciplina, precisa da rotina dos estudos, mas precisa do momento do brincar dela. E pai e mãe também não se cobrem para serem recreadores 24 horas por dia agora, porque não precisa. A criança sabe se virar sozinha, precisa do espaço dela para ser criança, como a Micaela falou. A parte do brincar dela é muito lúdico, ela aprende muito. O tédio gera criatividade. Às vezes a gente acha que ela precisa da gente o tempo todo e não é assim. Então, nesse momento que ela está brincando, é o momento talvez de as coisas da casa, fazer um home office, enfim. É por isso essa questão da organização do tempo. E é engraçado a gente
perceber que, no fundo, a gente sempre precisou dessa organização para otimizar o nosso tempo, né? O ser humano precisa disso, independente de idade, independente de pandemia ou não. E talvez agora a gente consiga ver que talvez a gente tivesse montando, planejando melhor as nossas férias do que a nossa própria vida. Para as férias a gente vê com quem que vai ficar o bichinho de estimação, a gente sabe o que que a gente vai fazer no primeiro dia de viagem, o que que a gente vai visitar no segundo, e tem um roteirinho bem definido, uma rotina. E a vida não. De repente a gente só vai levando a nossa vida, e aí chega uma pandemia dessa também por conta disso, talvez gere muita angústia, muita ansiedade, né? É mais uma coisa que fica para nós. Talvez agora a gente consiga enxergar, como diz aquele ditado, quem a maré baixou, né? E a gente consegue ver agora quem estava nadando nu. E é o momento do quê? Então, de levantar, de se vestir, usando essa analogia, e agir. Agir com responsabilidade, sim, mas sem cobrança desnecessária, sem culpa, sem querer exigir a excelência em tudo e sempre. Talvez aceitar que agora o bom não seja inimigo do ótimo, especialmente quando diz respeito às crianças. Tem muita mãe aqui que está ouvindo, que talvez lembre que eu estou acostumada a falar que quando a gente fala com uma criança, a gente nunca fala de igual para igual. Então a gente precisa entender, até por uma questão fisiológica bem simples. Existe uma parte aqui na frente do nosso cérebro chamada córtex pré-frontal. E dentre várias outras coisas, esse córtex é responsável pela visão de longo prazo, pelo planejamento, e a criança ainda não tem essa parte do cérebro totalmente formada. Então pensem em vocês, se já é difícil para nós, adultos, assimilar o que é essa pandemia, o que está acontecendo, é tudo muito incerto, não tem previsão, já gera um misto de emoções, pensem para a criança. A criança não consegue enxergar como a gente enxerga, é como se a gente estivesse lá na linha de chegada de uma corrida e a criança ainda está aqui na linha de partida. Existe um intervalo muito grande, né? Então essa criança estava acostumada a ir para o colégio, a abraçar os amigos, a ter o tempo do recreio, a ver as misses, a ir para o parquinho, ir para a aula de balé, a aula do a casa do vô, da avó, festinha infantil, tudo. Ela tinha um dia a dia normal. E de repente, do nada, literalmente, isso se quebrou de uma forma completamente abrupta, assim, da noite para o dia. Se quebrou para nós e quebrou para ela também, né? Como é que ela vai assimilar tudo isso? Ela não consegue. Então, é normal, às vezes, ela ter o comportamento um pouquinho mais regredido nesse momento, ela se sentir mais ansiosa, fazer mais birra. Birra é uma questão que a gente escuta muito, muita mãe traz para nós, né? Ah, mas o meu filho é birrento, e o filho da fulana não é assim. É muito legal ter os grupos de WhatsApp de pais para trocar experiência, trocar informação, especialmente nesse momento. Acho que todo mundo precisa, sim, se ajudar, colocar até os filhos em contato virtualmente para matar um pouquinho das saudades, mas não se comparem. Experiência mesmo, sem comparação, porque a comparação vai gerar frustração. Cada criança é uma criança, cada caso é um caso, cada dia é um dia. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem, faz parte da vida, né? O que eu posso falar sobre a birra? É difícil generalizar justamente porque é muito singular, é muito de cada um. Mas se eu puder dar uma luz assim para vocês de como que a gente pode lidar com isso, né? Normalmente uma birra é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda da criança, é uma dor emocional que ela está sentindo. Então, se fosse uma dor física, uma dor de barriga, uma dor na perna, mãe e o pai ia dar um remédio, ia levar no médico e ia resolver essa situação. E de repente, com uma dor emocional que é birra, na maioria das vezes a gente só ignora. Será que é o mais certo ignorar? Talvez a criança precise sentir naquele momento de novo o quanto ela é amada, o quanto ela está num ambiente seguro. Talvez ela expresse isso de forma emocional, que foi o que a Micaela falou, ela não sabe expressar de outra forma. Por sentir esse momento incerto, por mais que o pai e a mãe não falem que estão ansiosos, a criança é uma esponjinha. A conexão não verbal entre ela e os pais é muito grande. Ela sente isso. E talvez ela expresse isso através de uma birra. E como é que o pai e a mãe normalmente reagem? Com emoção, uma explosão de raiva também. Eu sei que não é fácil ter paciência, né? Eu brinco sempre que o amor pelos filhos é infinito, mas a paciência nem sempre. Mas mais do que nunca precisa ser, a gente precisa se controlar. A gente precisa saber que se a criança reage de forma emocional é porque ela é uma criança, ela não tem o cérebro formado, mas a gente é adulto. Então, se a gente conseguir parar e pensar naquele momento como um momento de um aprendizado riquíssimo, porque é dia a dia que a gente vê esses intervalos assim para a gente realmente educar uma criança, para a gente dar dicas de comportamento, de questão emocional dela,
a gente vai enxergar uma forma de aprendizado muito rico, tanto para nós quanto para ela. Então, num próximo momento de birra, quando for possível, se pergunte, pai e mãe, 3 coisinhas, assim, para você pensar. Por que, o que e como? Por que, que a criança está fazendo birra? O que, que eu posso ensinar com a partir daquilo? E como que eu vou ensinar essa lição? Lógico que, se o filho está brincando de luta lá na sala com o irmão, e de repente começam a discutir e aquilo vira uma birra e uma briga de verdade, uma luta de verdade, claro que você não vai parar, pensar no protocolo das 3 perguntas. Não é isso, vai lá e resolve, como sempre foi, né? Mas sempre que possível, use essas 3 perguntas. Então, por exemplo, puxa, meu filho está fazendo birra e não quer fazer tarefa de casa. Por que será? Porque ele tá faz 90 dias fechado em casa, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda e continua tudo igual. Ele está cansado disso, porque ele está com saudade dos amigos, da Miss, porque ontem ele foi dormir tarde e hoje eu pedi para ele acordar cedo, talvez, pode ser. O que que eu posso ensinar para ele de lição com isso? Puxa, de repente se ele for dormir mais cedo, ele consegue acordar mais bem disposto e não vai estar tão cansado para fazer a tarefa. Pode ser, dando um exemplo. E como que eu ensino isso para ele? Aí tem várias formas, né? Senta, conversa, negocia aquela noite para ele dormir um pouquinho mais cedo, que amanhã vai ser diferente, que ele vai estar mais bem disposto. Mas lembrem sempre, essa questão de dormir cedo, já puxando aqui, né, que também tem muita mãe que traz para mim. A criança é uma esponja e ela vai modelar o comportamento dos pais. Quanto menor ela é, mais isso acontece. Então, tem uma frase que diz que o que eu faço fala tão alto que o que eu grito ninguém escuta. E isso vale para a educação dos filhos. Se vocês querem que eles vão dormir mais cedo, possivelmente nesse primeiro momento você, pai e mãe, vai precisar dormir mais cedo para a criança entender e ver e se modelar no teu comportamento, até ela pegar o hábito de dormir mais cedo também. A criança funciona assim, né? E tem muita lição para nos ensinar por trás desse jeito puro dela. E para finalizar, que eu sei que eu já passei um pouquinho aqui do tempo, eu vou colocar uma pergunta, que é mais uma reflexão. Talvez soe um pouquinho pesada, assim, uma pergunta para quem nunca ouviu, pode estranhar no começo, mas que é: eu sei que está difícil, que está gerando um misto de coisas, que às vezes a gente está no limite já de exaustão, né, de tanta coisa para fazer, mas sempre se pergunte de por que não está pior. E é estranho se perguntar isso, né? Mas por que que não está pior? Mas você vai ver que nas respostas que você der para essa pergunta para você mesmo, você vai encontrar os verdadeiros pilares da tua vida, a verdadeira essência do que realmente importa para você. Puxa, não tá pior porque eu tô com saúde, graças a Deus, porque eu moro numa boa casa, os meus filhos estão num excelente colégio. Cada um vai responder para si, né? E isso é o que verdadeiramente importa no final, essa é a essência, é o que fica, que é o que a pandemia tem trazido muito para nós, né? É um momento de muito ressignificado. Para mim fica muito a questão da palavra cuidado nessa pandemia. Cuidado com a saúde, cuidado com a saúde mental, cuidado com o outro, cuidado com o planeta. E interessante que a gente está em um isolamento e nesse momento a gente percebe que precisa muito um do outro. A gente não está sozinho, não faz nada sozinho. E isolamento é modo de dizer, porque isolamento é você está no hospital lutando pela vida, né? Ficar em casa é uma bênção. Mas é nesse momento que a gente percebe a dependência do outro, que é mais uma lição que a criança sempre trouxe para nós. A criança precisa do outro o tempo todo. E a gente hoje enxerga bem isso, né? Então, a passagem tem sido longa. Quanto mais tranquila ela for, mais fácil, mais sereno vai ficar tudo isso, né? Mas a gente precisa sempre lembrar que a quarentena não é uma sala de espera da vida. A vida está acontecendo no meio dela. Então a gente precisa extrair o que tem de melhor disso, né? E mais do que nunca a gente precisa se ajudar. Então, contem comigo, contem com a Micaela, com o apoio do colégio. A gente está aqui justamente para isso, para se ajudar. Eu vi que subiram algumas perguntinhas dela enquanto eu estava falando. Não sei se foi anotando, falando com o pessoal. Fui anotando aqui. Mas antes eu gostaria de completar exatamente isso que você falou, Marcela. Porque eu acho que esse momento que a gente vive é um momento de um novo aprendizado, né? E todo dia acaba sendo um aprendizado, uma nova oportunidade para a gente evoluir e crescer com tudo isso, né? Olhar o lado bom das coisas, ter essa possibilidade de poder passar mais tempo com os filhos em casa, algo que a gente não tinha, né? Era sempre a correria do trabalho, às vezes a gente não conseguia ter esse momento, conseguir conhecer eles melhor ainda, né? Os sentimentos deles, as peculiaridades deles.
né? E criar uma conexão ainda mais forte. Então, isso tudo acaba sendo um grande ganho que a gente está tendo no meio de todo esse caos, né? E que é importante a gente refletir também. Agora, indo para as perguntas, Marcela. A gente tinha uma pergunta que o pessoal respondeu lá aos nossos stories, que era uma pergunta assim: como monitorar os adolescentes e crianças que estão em jogos ao invés da aula? Bom, é uma pergunta que muita mãe me faz, né? Em jogos aqui, eu imagino que seja joguinho virtual, que é o que mais está em alta hoje em dia, né? Gente, eu vou ser bem sincera para todos vocês, não posso mentir. O que é mais legal? Estudar ou jogar? Estudar ou brincar? Raramente a criança ou adolescente vai responder que é estudar, né? Existem exceções, mas a maioria vai preferir a brincadeira, a parte do lazer, que no caso aqui dessa mãe é o jogo, né? É difícil você competir, ainda mais hoje em dia, com tanta tecnologia, com videogame, com Instagram, com Facebook, com TikTok, com tudo que é aplicativo. Claro que isso chama muito mais a atenção da criança e do adolescente do que o estudo em si, né? Então, a primeira coisa é a gente lembrar que a criança precisa se interessar, ver sentido, ter significado no que ela vai fazer com relação ao estudo. Como que a gente faz isso? Aplicando essa parte da ambientação do estudo, já ajuda um pouquinho. Então, a gente puxa ali a questão dos sentidos, né? Deixa esse ambiente um pouquinho mais agradável para ela, com um som específico, com o perfume. E com isso ela começa a desassociar a parte do estudo com a palavra chato, né? Começa a ficar mais distante tudo isso, isso já é um começo do processo. Eu trabalho também com técnicas bem específicas do método Estudo Eficaz, que é do meu dever de casa, enfim, é exclusivo o método, e bem legal também porque ele puxa essa questão, baseado na neuroeducação, do interesse da criança pelo estudo em si, né? Mas um pouquinho seria isso, seria a gente tentar negociar, conversar com essa criança, que se ela fizer o que ela tem que fazer agora, que é o estudo, depois talvez ela possa jogar, conversando mesmo. E ela entender que ela precisa fazer coisas na vida que nem sempre ela vai gostar. Uma coisa é gostar, outra coisa é ser importante. Se ela entender a importância do estudo, ela vai fazer mesmo sem gostar tanto nesse início, né? É, exatamente isso, né, Marcela? E também vai bem ao encontro da gente, desde pequenininho, ensinar para eles a questão da responsabilidade, né? De que é importante, sim, ter essa responsabilidade e que, às vezes, sim, a gente tem nossos compromissos, né? E aí, isso tudo você pode ir fazendo por meio de conversa, por meio de combinados, por meio de reforço, mas desde pequeno é muito importante essa questão do senso de responsabilidade e comprometimento, né? Isso é muito importante para que no futuro eles se tornem adultos responsáveis, adultos que têm consciência, né? Então isso começa lá na infância. Com certeza, exatamente isso. Tá bom. Outra pergunta que chegou aqui pra gente, Marcela, foi assim: voltar a querer um animal de pelúcia é normal? Depende da idade da criança, mas sim, é normal. Especialmente nesse momento, gente, a gente precisa entender que muita coisa talvez não seja normal como a gente gostaria que fosse ou como era antes dessa pandemia, né? Claro que eu não conheço a criança, não estou falando com a mãe, é difícil a gente precisar assim, mas eu vou dar um panorama geral que talvez já ajude um pouquinho. Pense sempre você como adulto, quanto já é difícil às vezes passar por tudo isso. O quanto incerto tá, como que vai ser o dia de amanhã? A gente já sente uma angústia diferente nesse nosso dia a dia, né? O cotidiano tá diferente. Tenta pensar com a cabeça da criança. A criança é uma criança, ela não consegue enxergar esse amanhã como a gente consegue, para nós já é difícil. Então, se ela tiver um bichinho que de repente vai ser como se fosse uma proteção dela, um mascotinho, tá tudo bem, não tem mal nenhum nisso também. Talvez seja o momento de você aceitar, de você permitir que ela use esse bichinho que de repente ela já tinha até esquecido e não usava mais, para ela conseguir passar por esse momento com mais segurança, com mais tranquilidade, para se sentir mais amada, mais acolhida. E que maravilhoso se esse bichinho fizer isso por ela, né? Ótimo, não tem mal nenhum nisso. Sim. Ela respondeu aqui que ela tá com 10 anos hoje. Mas é muito isso que a Marcela falou, né? Tem esse objeto que, de alguma forma, dá essa segurança que talvez ela precise nesse momento, né? Uma outra forma, que até falei no comecinho da live, é falar sobre esses sentimentos com a criança.
né? Então, talvez ela precise dessa segurança, porque talvez, né? Não sei, claro que depende de cada criança, cada caso, mas talvez nesse momento ela esteja se sentindo insegura com algo ou com medo, ou angustiada. Então, talvez falar sobre esses sentimentos, essas emoções, pode ajudar a aliviar um pouco esses sentimentos de angústia nessa criança, né? Com certeza, com certeza. E se a gente precisa, às vezes, de alguma coisa assim para se apoiar, para se segurar, imagina a criança, né? A criança muito mais. E é legal que a criança fala e ela demonstra isso. E o adulto normalmente não. Adulto esconde. Esse é o problema. A gente não sabe lidar com as emoções, né? O invisível. E a gente vai deixando e é pior. Precisa pedir ajuda. Inclusive nós adultos, né? Se tiver muito difícil, não tem mal nenhum em pedir ajuda de profissionais. A gente está aqui para se ajudar, justamente. Exatamente. Uma outra pergunta, Marcela, que chegou pra gente é o seguinte: mentir que fez atividade e não fez. O que que acontece? Mais uma vez, a gente precisa pensar na engrenagem da educação. A educação não se faz sozinha, é um conjunto de coisas, né? Então, a escola, a família e a criança, eu como coach, enfim, permeando por tudo isso. Mas qual que é o papel hoje? De quem que é o papel? De monitorar se a criança fez ou não fez, de organizar esse ambiente. Hoje isso está na mão da mãe e do pai, né? Na teoria sempre foi, mas hoje fica mais claro, assim. Eles é que estão orientando a criança nesse processo. Então, a primeira coisa é conseguir acompanhar. Se tiver essa rotina bem feitinha, o pai e a mãe, ir lá e ver se a criança realmente está fazendo, se está assistindo a videoaula, se está fazendo a tarefa. Mentiu que fez e não fez e o pai sabe, então a primeira coisa é sentar e conversar com a criança. Por que que ela mentiu? Se ela está querendo esconder alguma coisa, se ela está com medo de alguma coisa. Quanto mais a gente fizer pergunta para a criança, mais a gente vai chegar no real motivo do porquê que ela fez alguma coisa. E a criança gosta de ser parte do processo, de tudo. Às vezes a gente deixa ela apartada, assim, achando que ela é passiva e ela não é. Ela gosta de ser muito ativa no processo como um todo. Às vezes uma mentira vem justamente para ela levantar uma bandeira e mostrar: oi, tô aqui, para chamar a atenção mesmo do pai e da mãe. Pode ser, eu não sei qual é o caso, né? Mas o que eu faria nesse momento? Sentaria com a criança para conversar, entender por que ela está mentindo, para chegar na real origem daquela questão, né? E evitar isso uma próxima vez, como? Monitorando. Então, o papel dos pais agora nunca é de fazer atividade, mas é de monitorar se a criança está acompanhando o que ela realmente precisa fazer, de comum acordo com os pais, né? Combinaram aquele horário que ela tem que sentar, estudar, fazer tarefa, tem que ver se ela está fazendo. Uhum. Outra pergunta que chegou aqui, Marcela, é como ajudar a estimular uma criança que está em alfabetização e também a se interessar mais pela leitura? Mais uma vez, eu coloco essa questão da gente pensar em estímulos para a criança se interessar verdadeiramente pelo estudo, se interessar realmente pelo que ela precisa fazer. Quando ela enxergar significado naquilo, quando ela ver sentido naquilo, vai ficar mais fácil dela aceitar fazer o que ela precisa fazer. Uma das coisas que ajuda é essa ambientação toda, né? E você ter um tempo e um espaço específico para o estudo, então não deixar ela no meio da barulheira da casa, da confusão da família, ela precisa ter esse espacinho só dela, tudo isso colabora. E aí, claro, se quiser ir mais a fundo, eu trabalho com várias técnicas assim bem específicas também na questão da alfabetização, ajudar na caligrafia, mas essa ancoragem, esse apoio dentro de casa agora precisa mais do que nunca ser feito. Que a criança que está em alfabetização, maravilhoso, ela está vendo as videoaulas, precisa mais do que nunca ter esse acompanhamento, mas aí sim é que o pai e a mãe têm que estar do lado para monitorar, para ver, para ajudar e para proporcionar todo esse ambiente que fique mais agradável para ela, né? Sim, e pensando assim nesse momento de alfabetização, como as crianças estão numa idade onde elas aprendem muito pelo concreto, igual a Marcela trouxe aquela questão do mel, do favo, é importante talvez durante essa rotina agora de quarentena, vamos fazer uma receita de um bolo. Me ajuda a identificar que letra é essa? Consegue ler essa palavra aqui para mim? Então, estimular por outros meios, né? Que ela também sinta esse interesse e essa vontade de ler, né? Porque, se eu souber ler, se eu souber essa letra, eu vou conseguir fazer a receita e ajudar minha mãe, né? Ou meu pai, enfim. Então, acho que é legal estimular esses outros aspectos, né? Porque daí não é só a tarefa, não é só a escola, é o mundo onde eu vivo e por isso que é importante saber ler e escrever, né? É isso aí, você já achou um super significado para a criança. Por quê? Porque eu vou conseguir ajudar a mãe a fazer aquele bolo que eu gosto. Maravilhoso, é isso aí. Isso é ancorar o conhecimento. Uhum.
Tá? Vamos lá, outra pergunta. Você falou de rotina. Como organizar a rotina da escola, da criança, a da família e e a rotina profissional dos pais, né? Todas essas rotinas. É bastante coisa ao mesmo tempo, mas é o que temos. Eu sei que não é fácil. É, tem pai que é médico que está direto no plantão do hospital, tem pai e mãe que está direto em casa fazendo home office. Cada família é uma família, cada caso é um caso, cada dia é um dia. O que que a gente pode fazer? Eu acho que todo mundo precisa se adequar da melhor maneira a esse momento. Então, a primeira coisa é organiza, tenta fazer em blocos maiores, de segunda a segunda. Pega uma folha de papel, para ser bem prática, e coloca lá segunda, terça, quarta, faz uma semana inteira. E separa por períodos, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. A primeira coisa é você enxergar o mapa do tesouro, é você ver como está o teu dia hoje. A partir do momento que você sabe como o dia está hoje, você consegue mexer no que precisar para deixar como que tem que ser o mais próximo possível do ideal agora, né? Então, aí a gente consegue colocar o tempo do trabalho, de repente, no momento da brincadeira da criança. Enquanto a criança estiver brincando, eu, adulto, não preciso necessariamente estar dando 100% da minha atenção para ela. Ela consegue brincar sozinha. Mas quando ela for fazer a tarefa, a atividade, eu preciso estar junto. Então, nesse momento, eu não consigo trabalhar. Mesma questão do trabalho. A escola se adaptou, a família se adaptou. Talvez até no trabalho, não sei qual é o caso aqui, precise renegociar algumas regras, né? Puxa, eu estou em casa, tenho filho pequeno, não estou dando conta, preciso rever algumas coisas. Tenta negociar também no trabalho, se for necessário, porque todo mundo precisa se adaptar a essa nova rotina, né? Exatamente. Bom, por enquanto foram essas. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, pessoal, se quiserem escrever aqui nos comentários. Mas fiquei bem feliz que o pessoal está bem participativo, que legal. Sim, ótimo. Aproveitem que ainda tem um pouquinho de live, mas é interessante porque a gente começa a esclarecer coisa que às vezes é dúvida de um pai e outro pai, outra mãe se enxerga naquilo também, se identifica e de repente a gente consegue alcançar mais pessoas, né? É um momento extremamente singular, ninguém esperava, ninguém se preparou, não deu tempo de nada, da noite para o dia mudou. A gente precisa aceitar esse fato, por mais difícil que seja, por mais que a gente não consiga entender, né? Nem assimilar muita coisa, mas se a gente só aceitar, talvez fique um pouco mais fácil da gente lidar com isso. Aceitar as imperfeições, aceitar que a gente não precisa ser 100% o tempo todo, aceitar que talvez as coisas não saiam tanto quanto a gente gostaria, que talvez a gente se estresse um pouco mais, se angustie, fique mais ansioso, que tenha que dar conta do trabalho, de cuidar da casa, de ajudar nos estudos, e é o que tem. Então, negocia de todos os lados. Mas o fato é, eu insisto nessa questão da rotina porque comigo é assim. Quando eu não tinha rotina, também parecia tudo um caos, uma bagunça. E já no comecinho da pandemia, eu me reorganizei para muitas coisas. Então, eu repito hábitos todos os dias, esses hábitos se transformarem em rotina. Fica mais fácil. Eu sei para onde eu estou indo. E se eu estiver indo para algum lugar que não é onde eu quero chegar, eu sei também onde eu posso mexer, né? Que é vendo esses quadradinhos ali, manhã, tarde e noite, do dia a dia. Faz isso para você, faz isso para a família, faz isso para a parte do estudo, que vai ficar mais fácil. Otimiza muito tempo. Uhum. Marcela, por enquanto a gente ainda não recebeu nenhuma pergunta. Eu acho que dá para a gente já começar a encerrar a live. Se por acaso, pessoal, vocês tiverem mais alguma pergunta para mim, para Marcela, eu acredito que dá para vocês mandarem aqui para a gente e ao longo da semana a gente responde. Eu sei que às vezes aqui na live a gente está concentrado, prestando atenção no que está sendo dito e a gente acaba não pensando em nenhuma pergunta, mas às vezes a gente saindo da live fala, nossa, eu devia ter perguntado isso. Né? Então podem mandar que a gente responde e aí podem ficar tranquilos que a gente consegue dar esse apoio, né? De responder depois algumas dúvidas que vocês possam ter. Eu acabei não vendo aqui, estou vendo o pessoal, tem algumas mães que eu atendo, fico muito feliz pela participação de vocês. Vi agora também o Colégio Everest do Rio de Janeiro, que legal, que vocês também estão participando, sejam muito bem-vindos. O meu dever parte é lá do Rio de Janeiro também. A Lu está perguntando agora, já vou responder a Lu. O que fazer quando a criança reclama de quase tudo? Birra, Lu. E eu conheço, né? O caso ali é birra.
é a gente enxergar o que a criança quer dizer com isso. É esse pedido de socorro, esse pedido de ajuda, é uma situação emocional dela, é uma dor emocional. Normalmente, talvez não seja o caso, mas em psicologia a gente aborda muito essa questão. Vários casos de birra vêm do tics que a gente fala, que é ou porque a criança está com fome, ou irritada, ou cansada, ou sozinha. E aí a conexão emocional vai acalmar. Não é a gente só ignorar o fato, mas é tentar abraçar essa criança, não no sentido literal, mas também pode ser, para entender o que se passa com ela, por que ela está daquele jeito. E vou falar mais uma vez, a gente está num momento atípico, então se a criança fizer um pouquinho mais de birra do que o normal, tá tudo bem. Até adulto faz birra, gente. Esses dias eu fui no supermercado, tinha uma pessoa fazendo birra porque não queria respeitar o espaçamento na fila do caixa. A gente que sabe que precisa usar máscara, ainda tem gente que faz birra que não quer usar máscara, e aí? Quem dirá uma criança nesse momento super atípico, né? Vi outra pessoa falando sobre neuroeducação, que quer estudar mais sobre isso. É um campo maravilhoso, Adriana. Assim, recomendo muito. Depois, se quiser, me pede lá no inbox, que eu tenho várias sugestões e dicas de livro, de leitura. Eu sou apaixonada por isso também. E Lu, espero ter respondido você. Não sei se a Micaela quer colocar alguma coisa nesse sentido. Não, acho que é isso mesmo, a questão da birra. Eu acho que muitas vezes a gente pensa, não, mas é só birra, né? Mas às vezes a gente precisa perceber, ok, mas por que que essa criança precisa fazer a birra, né? O que está por trás disso? Será que é uma necessidade de atenção? Ou será que é uma necessidade que ela precisa ser suprida, que ela não está conseguindo expressar? Então, acho que quando a gente tem essa birra, a gente precisa estar presente e observar essa criança. Por que que ela tem essa birra? Em que momentos ela tem essa birra, né? E aí tentar entender um pouco dentro daquela criança, daquele momento, o porquê talvez que isso aconteça, né? Tem uma questão, tem uma estratégia que é bem interessante. Não sei se você já ouviu falar, Marcela, que é o potinho da calma, né? Então dá para você montar em casa com a criança. É um potinho onde você coloca água, coloca glitter, tem pessoas que colocam alguns botões coloridos, enfim, né? Cada um coloca o que a criança gostar. Mas o intuito é fazer o quê? É fazer a criança sair daquele momento onde ela... Ih, a Marcela, acho que... Marcela? Sei, Ah, cliquei no botão errado. Estou agradecendo o pessoal. tá bom. E eu acho assim, né, que quando o intuito desse pote da calma é fazer com que a criança preste atenção naquele pote, ela perceba o glitter caindo, ela vai tirando o foco da birra, daquela sensação que ela tá tendo ali, que ela tá angustiada, né? E aí ela começa a prestar atenção no glitter e ela vai se acalmando, né? Então, é uma estratégia que dá para você fazer, construir junto com a criança e combinar, olha, quando você estiver sentindo raiva, quando você estiver sentindo, enfim, né, alguma situação assim, você combina com a criança e fala, ó, a gente vai deixar esse potinho da calma e quando você estiver sentindo raiva, você pega esse potinho da calma, respira, se acalma e depois a gente conversa. E aí você me diz o que você quer, o que você precisa. Né? É uma estratégia que é bem legal para esses momentos onde a criança tá com birra. Claro que tem momentos que talvez não dê, né? Talvez a criança esteja no momento de bico, se colocar potinho, ela vai jogar o potinho na parede, né? Então a gente tem que ver o contexto desse momento de birra, mas é uma estratégia que pode ser utilizada, né? Outra estratégia que a gente pode utilizar é ensinar as crianças a respirar, né? A prestar atenção e mais nos sentimentos dela, nas sensações que ela tem, né? Porque muitas vezes ela tá muito eufórica e ela não consegue prestar atenção no que ela quer. Às vezes ela só tá achando, mas o que você quer, filho? E ela não sabe nem dizer o que ela quer. Né? Então, às vezes, prestar atenção, respirar, ensinar ela. Tem um vídeo que é de um peixinho respirando, e você ensina a criança a respirar junto com o peixinho, inspira, expira, né? É um momento onde a criança consegue voltar um pouquinho para o normal, assim, para o estado normal, e daí conseguir refletir o que ela precisa naquele momento. Não sei se você tem alguma outra estratégia, Marcelo. Não vai dar tempo, Micaela, que eu acho que tá acabando, agora que eu vi. eu li coisinhas aqui, o pessoal tá pedindo dica de livro, tá pedindo a questão da neuroeducação, anotei um e-mail, anotei o nome de quem tá perguntando para nós. Eu tenho vários livros aqui, não vai dar tempo de falar sobre eles, mas no meu Instagram diariamente eu dou dicas sobre questão do estudo, de neuroeducação
E vou deixar alguns nomes lá também, alguns títulos bem legais que de repente podem ajudar vocês também. Então agradeço muito e agradeço em nome da Marcela também a todos os comentários, a participação de vocês, a presença e também a Marcela por compartilhar todo esse conhecimento, toda essa experiência. Eu vou pedir para a gente montar aqui um post, né, onde vocês podem colocar se tiverem outras perguntas e aí a gente finaliza a live e responde todas essas perguntas de um jeito ok, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite a todos. Oi pessoal, tudo bem? Passando rapidinho para agradecer mais uma vez a participação de todos na live que a gente fez agora, eu, a Micaela, Colégio Everest, obrigada pelo convite mais uma vez. E eu vou deixar rapidinho algumas dicas de livro que teve uma mãe que perguntou na live, mas depois eu escrevo em particular também e mando por e-mail que alguém pediu, tá? Só pra gente não perder, ó. O Cérebro da Criança é um que eu indico muito, que ajuda bastante nessas questões que a gente estava falando hoje. Disciplina Sem Drama é outro que também vive aqui do lado, sempre consulto para quando eu preciso. Crianças Dinamarquesas é um livro maravilhoso também, riquíssimo em ensinamento, assim, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, reaprender muita coisa. E O Poder do Hábito é outro que eu falaria agora, porque a gente falou bastante sobre rotinas, sobre essa criação de hábito. Amo ler, são alguns dos livros que eu deixaria como dica para agora, mas se quiserem mais, me escrevam no inbox, tá bom? Obrigada mais uma vez.